E aí, turma, aqui é o JP, e hoje a gente vai dar início ao nosso estudo da última função inorgânica dentre as quais a gente se propôs a estudar. Nós já estudamos as funções ácido, base, sal, e agora a gente finaliza estudando a função óxido. Vamos lá, então. Primeira coisa, a gente precisa definir como que eu sei se um composto pertence à função óxido ou não. Então, óxido vai ser toda substância que é um composto binário. Lembrando que um composto binário é formado por apenas dois elementos químicos. E, dentre esses dois elementos químicos, um deles necessariamente tem que ser o oxigênio. E, além disso, o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo. Então, óxido tem apenas dois elementos, não importando a quantidade de átomos de cada elemento. Só pode ter dois elementos químicos diferentes. E um desses dois elementos, necessariamente o oxigênio. Ok? Então, a sacada aqui é saber reconhecer o oxigênio e mais o outro elemento. Perceba aqui, ó, H2O, CO, CO2, Fe2O3, NO, H2O2, Cl2O7. Perceba que, dentre esses exemplos, em todos nós temos oxigênio, em que essa quantidade é variável, e mais outro elemento químico, ok? Detalhe aqui importante. Tendo dois elementos e um deles sendo o oxigênio também precisa ser o mais eletronegativo. Isso vai acontecer na maioria absoluta dos casos. Quais são os casos que a gente tem que tomar cuidado? Lembrando que, na nossa tabela periódica, mais eletronegativo que o oxigênio, nós temos apenas o flúor. Então, se a gente analisa esses dois compostos aqui, o OF2 e o O2F2, nesses dois exemplos, o mais eletronegativo não é o oxigênio. Então, eu tenho aqui um composto binário e aqui também. E, além disso, eu tenho o oxigênio. Só que nesses dois casos, o flúor é mais eletronegativo. Assim, esses dois compostos não são óxidos, ok? Eles são fluoretos, tá certo? Então, fica aqui um detalhezinho que pode aparecer, né? E se a gente não prestar atenção, a gente pode errar aí, beleza? Sobre as características dos nossos óxidos, diferente das outras funções orgânicas, das funções inorgânicas, que a gente conseguia traçar bem as características antes de fazer um estudo mais aprofundado, aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? As características dos óxidos vão ser muito variadas. E o que determina essa característica? Bom, nós temos apenas dois elementos. Em todos, um desses elementos é o oxigênio. Ou seja, o que determina, o que diferencia um óxido é outro elemento que vai compor a minha estrutura, tá certo? Então, a gente tem que analisar o elemento com o qual o oxigênio está se ligando. Por quê? Porque dependendo da posição desse elemento na tabela periódica, ou seja, se ele for um metal, se ele for um ametal, se ele for mais ou menos eletropositivo, eletronegativo, isso daí vai interferir tanto nas propriedades físicas quanto nas propriedades químicas do meu óxido, ok? Aqui, quando eu digo propriedade física, eu estou falando, por exemplo, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, e quando eu falo de propriedade química, de saber a reatividade desse óxido. Reage com tal coisa, não reage, enfim. Então, a gente tem que prestar atenção aqui caso a caso. Por isso, agora que a gente vai ver as classificações, o que a gente tem que entender? Nós vamos classificar os nossos óxidos por 3 critérios, mas ao contrário das outras funções em que a gente via todas as classificações para depois a gente ver outros aspectos, aqui a gente vai estudar cada classificação separado e o que essa classificação vai ser importante, no que ela vai ser importante para a gente, ok? Então, o primeiro critério de classificação é quanto ao tipo de ligação no nosso óxido. Por quê? Dependendo do tipo de ligação, eu posso ter o que eu chamo de um óxido iônico, metálico, ou um óxido molecular, um óxido ametálico. Por que é importante saber essa classificação? Porque é graças a essa classificação que a gente vai conseguir
dar o nome ao nosso composto, tá? Então, para saber nomenclatura de óxidos, eu tenho que saber muito bem esse critério de classificação. Depois, a gente vai analisar quanto ao comportamento em reações químicas, com reações, né, em que eu vou fazer o meu óxido reagir com água, com ácidos e com bases. Assim, a gente vai poder classificar o nosso óxido em óxido básico, óxido ácido, óxido anfótero ou óxido neutro, ok? Aqui já vendo um pouquinho mais de reações químicas. E por fim, o último critério que a gente vai usar para classificar é quanto ao NOx. O que é NOx? NOx é a referência para número de oxidação. Talvez você já tenha estudado isso numa aula à parte, em que a gente aprende a calcular o NOx de cada elemento, mas caso você não tenha visto, só de uma maneira bem simplificada para você entender, o que eu chamo de NOx aqui é a carga do meu elemento ou o caráter parcial. Como assim? Numa ligação iônica, a gente sabe que o nosso íon tem uma determinada carga e o nosso elemento pode ter essa carga. Já numa ligação covalente, eu não chego a ter a carga, então aqui a gente analisa uma tendência a ter uma certa carga ou não, ok? Saber isso é suficiente para o que a gente vai estudar aqui nessa função. Depois, quando você estudar a parte de número de oxidação mais aprofundado, aí vale a pena você retomar pelo menos esse pedacinho da aula para fechar aqui, ok? Então, quanto a essa classificação ao NOx, a gente pode ter esses 4 critérios aqui, essas 4 subdivisões. Nós temos a classe dos óxidos, em que o oxigênio vai ter carga menos 2. Nós também temos o que a gente chama de óxidos duplos, mistos ou salinos. Essas 3 palavras são sinônimas aqui, em que eu tenho o oxigênio ligado com um metal, e esse metal vai ter um NOx médio de mais 8/3, ok? Também a gente vai estudar os peróxidos, em que o oxigênio tem NOx menos 1, e os superóxidos, em que o oxigênio tem NOx menos meio. Não se preocupe que detalhadamente a gente vai estudar cada uma dessas classes, ok? Isso daqui é só um panorama do que a gente vai estudar nesse e nos próximos vídeos. Nós começamos agora estudando o tipo de ligação nos nossos óxidos, para poder entender a nomenclatura, ok? Então, como eu disse, para saber dar nome, primeiro eu tenho que analisar o tipo de ligação que está presente no óxido. O que é um óxido dito iônico? É um óxido em que eu tenho um oxigênio ligado a um metal. Por isso que falar óxido iônico é sinônimo de falar óxido metálico, ok? É interessante porque os óxidos iônicos são sólidos à temperatura ambiente. Por quê? Uma vez que eu tenho ligação iônica, e daí vem o nome, né, dessa classe, óxidos iônicos, a ligação iônica, como a gente já estudou, tem uma interação muito forte entre os íons que compõem, né, a minha estrutura. Assim, como eu tenho uma atração muito forte, eu preciso dar muita energia para passar de sólido para líquido e depois de líquido para gás. Por isso que, a temperatura ambiente, nós temos os óxidos iônicos como sendo sólidos, beleza? E como que a gente dá nome a esses óxidos iônicos? É muito simples. É só a gente colocar a palavra óxido, de e mais o nome do nosso metal, com possibilidade de colocar a carga, ok? Quando que eu vou saber se eu coloco carga ou não? Quando eu tenho um metal que tem mais de uma valência. Então, se ele pode ter, por exemplo, no caso do ferro, nós temos o ferro com valência 2+ e 3+. Como pode ter mais de uma valência, aí eu tenho que colocar essa carga em números romanos após o nome. Lembrando aqui, quais são os elementos que não precisa colocar a carga? São os mesmos elementos que a gente viu lá nas bases e também nos sais. São os metais das famílias 1A e 2A, alumínio, zinco e prata. Lembrando que os metais da família 1A, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Linacama, Robson Crusoe em francês. Metais da 2A, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Bete Magrela casou com o senhor Barão Ratão. Então, são os mesmos elementos.
viu? Porque saber essa sequência, tanto de 1A, 2A e mais esses 3 aqui, é muito útil, porque é o mesmo critério lá nas bases, nos sais e agora também nos nossos óxidos. Detalhe, não importa a quantidade de oxigênio, eu sempre vou usar apenas a palavra óxido, beleza? Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, eu tenho aqui, eu tenho um óxido iônico, porque o oxigênio é o meu ametal e o sódio é o meu metal, tá certo? Aqui eu tenho óxido de sódio. Lembrando que o sódio é da família 1A, por isso eu não coloco carga aqui. E ele tem essa fórmula, porque como a gente viu lá em ligação iônica, usando a regra da porteira, o sódio é da família 1A. Então, ele tem carga Na+. Oxigênio tem carga 2-. Fazendo aqui a regra da porteira, Na2O, ok? Então, aquela lógica que a gente aprendeu lá nas ligações iônicas continua sendo válida aqui. Também nós temos aqui o óxido de cálcio. Lembrando que o cálcio é da família 2A, eu não preciso colocar carga. Por que a fórmula é CaO? Porque o cálcio é 2+, oxigênio 2-, cancela as cargas. Então, é a menor proporção, CaO. Óxido de alumínio. Alumínio pertence ao grupo que não precisa colocar carga. Alumínio é 3+, oxigênio 2-. Regra da porteira, Al2O3. Agora, por exemplo, aqui Fe2O3. O ferro já não pertence àquele grupo de elementos que eu não preciso colocar a carga. Então, aqui eu tenho que colocar. Aqui a carga do ferro é 3+, então Fe 3+, oxigênio 2-. Fazendo a regra da porteira, Fe2O3, óxido de ferro 3. Também, FeO. Aqui nós temos o outro óxido que o ferro pode formar, que é o óxido de ferro 2. Nesse caso, ferro 2+, oxigênio 2-, cancela, fica FeO. E aqui o óxido de chumbo 4. Lembrando aqui que se o chumbo tem carga 4+, e o oxigênio 2-, se a gente faz a regra da porteira, seria Pb2O4. Como tem que ter a menor proporção, eu simplifico. Então, fica PbO2, ok? Então, nesses 3 casos aqui, eu precisei colocar a carga. Já aqui, eu não coloco porque tem apenas uma valência para esses elementos. Existe também uma outra forma de nomear óxidos quando eles têm, quando tem um elemento que pode ter mais de uma valência. Qual que é essa outra nomenclatura? Bom, para o óxido, com um elemento na maior valência dele, é só colocar a palavra óxido com a terminação ico. Por exemplo, vamos ver aqui o ferro, Nós vimos que tem o ferro 3 e o ferro 2. A maior valência do ferro é o ferro 3, então, ou eu posso nomear esse composto como óxido de ferro 3, ou também óxido férrico. Já para menor valência, a gente pode usar a palavra óxido com a terminação oso. Então, aqui eu tenho o óxido de ferro 2 ou óxido ferroso. Assim como nas outras funções, eu sugeri você usar essa primeira nomenclatura aqui por conta de ter certeza na carga, eu também sugiro aqui. Por quê? Pode aparecer um certo elemento que você não sabe se é a menor ou maior valência dele, tá? Então, aí você pode nomeá-lo de maneira errada. Assim, se você garante aqui usando a carga do elemento, não tem perigo, tá? Porque independente de ter carga acima ou carga abaixo, está de maneira correta, tá? Mas pode aparecer aqui em exercícios essa nomenclatura para vocês utilizarem, tá certo? Bom, isso para óxidos iônicos. Lembrando aqui que, em todos os casos, independente da quantidade de oxigênio, eu sempre utilizei a palavra óxido. Agora, vamos ver os óxidos moleculares. Como o próprio nome diz aqui, moleculares, porque vão formar moléculas, tá certo? Então, aqui eu tenho ligação covalente. É quando um oxigênio está ligado a um ametal. Por isso que eles também são chamados de óxidos ametálicos, tá certo? Então, enquanto nos óxidos iônicos eu tinha ligação iônica, tinha oxigênio ligado a um metal, aqui eu tenho oxigênio ligado a um ametal, ligação covalente. Por ser ligação covalente, nós
temos aí que analisar a estrutura do nosso óxido, quando eu falo de um óxido molecular. Por quê? Dependendo do jeito que tiver essa molécula, ela pode aqui ter uma interação fraca com outras moléculas iguais a ela. Assim, na maioria, esses óxidos moleculares são líquidos ou gasosos à temperatura ambiente. Lembrando aí que em escala de energia, a ligação iônica tem uma atração muito mais forte do que aqui no caso da ligação covalente, tá certo? De uma estrutura para outra. Então, por isso que a gente pode encontrar aí certos óxidos na natureza no estado sólido, outros líquidos e outros gasosos. Tem a ver justamente aí com a estrutura do nosso composto, ok? E como que a gente vai fazer com a nomenclatura? Aqui tem um detalhe interessante. Então, novamente, nós vamos usar a palavra óxido de e o nome do ametal. Só que, em muitos casos, nós vamos precisar colocar um prefixo de quantidade na palavra óxido e também de quantidade na palavra, no nome do nosso ametal. Então, por exemplo, eu vou poder falar monóxido, dióxido, trióxido. E aqui eu também vou precisar colocar a quantidade do meu ametal. Então, di e o nome do ametal, tri e o nome do ametal. Apenas aqui a palavra mono para o nome do ametal é opcional colocar. Em geral não aparece, mas caso apareça, você já está atento a isso. Vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, aqui ó, eu tenho um carbono e 2 oxigênios. Perceba que tanto carbono quanto oxigênio são ametais, né? Então aqui eu tenho um óxido molecular, um óxido ametálico. Como eu tenho 2 oxigênios, eu uso dióxido. Como eu tenho um carbono, dióxido de carbono. Se eu quisesse, eu poderia ter colocado dióxido de monocarbono, mas é opcional, como eu havia dito. Também aqui eu tenho monóxido, porque eu tenho um oxigênio, de monocarbono, ou simplesmente monóxido de carbono. Esse primeiro mono é obrigatório colocar, esse segundo é opcional. Aqui, temos aqui monóxido de dihidrogênio, mais conhecido como água. Não se preocupe porque você pode encontrar aí outras nomenclaturas que são aceitas para a molécula de água, mas sem dúvida alguma, usar o nome água já é o aceito, já é o correto. Então, não se preocupe com isso. Aqui é só mais um exemplo. Use o termo água para esse óxido aqui, ok? Aqui nós temos 5 oxigênios e 2 nitrogênios. Então, é pentóxido de dinitrogênio, ok? Perceba que eu precisei colocar prefixos de quantidade aqui. Aqui nós temos o heptóxido, ou seja, 7 oxigênios, de dicloro. Tenho aqui 2 átomos de cloro. E nós temos aqui o trióxido de enxofre. Lembrando que eu poderia colocar monoenxofre, mas o mono aqui seria opcional. Tá? Então, temos aqui uma variedade muito grande aí para os nossos óxidos moleculares. Por isso que eu preciso identificar com a quantidade de oxigênio e do meu ametal, ok? A gente fecha essa nossa primeira parte do estudo dos óxidos e continuamos daqui a pouco com o próximo vídeo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.